Vamos ao nome do nosso Deus. Deus se faz presente aqui, irmãos. Amém? A presença do Senhor aqui é real. O Senhor tem falado conosco. Louva a Deus pela vida do pastor Felipe. Deus abençoe o Senhor, homem de Deus. Deus continue honrando essa obra. Pastor Wilson, meu amigo, Deus abençoe o Senhor. Deus continue abençoando o Senhor e a sua casa. Deus abençoe a igreja. Que igreja bonita. Que povo abençoado. Deus continue abençoando vocês. Louva a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Vanderleia, está ali, juntamente com meu filho Micaías e também a Sara. Sara completou 2 meses de idade, irmãos. Peço, irmãos, que continuem orando pela minha casa. Eu me chamo Glauber, como já foi falado, eu sou presbítero dessa igreja. Estamos cooperando ali no bairro, na região do Morro Alto, em Vespasiano, e Deus tem operado ali. Nosso pastor regional, pastor André Carvalho, homem de Deus, um missionário. Os irmãos orem por nós. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela assim para me ver. Aleluia. A palavra do Senhor está aí. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Amém. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amém. Aleluia. Meus queridos e meus amados irmãos, eleitos por Deus, chamados e vocacionados pelo Deus vivo, Deus santo, Deus de Israel. O Senhor, Ele colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos na noite desse dia. Peço a sua atenção, porque o Senhor irá falar com você nessa noite. O texto a qual nós lemos na noite desse dia, a qual nós tomamos por apreço, é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, um texto escrito por um profeta do Senhor, um homem de Deus, por nome de Abacuque. O nome Abacuque é de origem hebraica e quer dizer abraço ou abraço ardente. O título do livro de Abacuque é Viver pela Fé. O livro do profeta Abacuque, ele foi escrito em um período a qual o povo de Deus, a nação de Israel, estava enfrentando uma grande crise. Não era uma crise econômica, não era uma crise política. Israel estava enfrentando uma crise espiritual. Mas como assim, pregador? É verdade. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, que o povo escolhido por Deus, o povo de tantas promessas, o povo de tantas lutas e pelejas ao lado do Senhor agora, estava necessitando da intervenção do Senhor. Quando nós falamos a respeito do povo de Deus, é preciso voltarmos um pouco na história para compreendermos aquilo que o Senhor Ele quer traçar aqui nessa noite. Israel é o povo da promessa. Israel é o povo escolhido pelo Senhor. Israel é o povo que recebeu de Deus uma marca sobrenatural. Quando nós falamos a respeito de Israel, nós estamos falando de um povo que pode bater a mão no peito e dizer: olha, nós só
existimos porque Deus quis. Nós só existimos porque Deus quis nos criar. Se existe um povo que pode bater a mão no peito e dizer isso, é o povo de Israel. Israel não existia em nenhum mapa a qual você encontra em qualquer escola. Israel não existia em nenhum globo a qual você encontra em qualquer faculdade, não. Israel só existia no coração de Deus. Deus, quando Ele decide criar a nação de Israel, o intuito do coração do nosso Senhor era criar um povo seu, eleito, zeloso e de boas obras, assim como a igreja. Deus, quando Ele decide criar a nação de Israel, o Senhor, Ele tem no seu íntimo do seu coração levantar um povo que adorasse somente o seu nome, que glorificasse somente o seu nome, que bendizesse somente o seu nome, visto que todas as outras nações eram politeístas, adoravam a vários deuses, imagens de escultura, deuses feitos pela mão do homem. Então o Senhor agora, Ele tem nos desejos do seu coração de levantar um povo somente seu. É nesse momento que o Senhor, Ele vai visitar a terra de Ur dos caldeus lá da Mesopotâmia antiga. Ali o Senhor, Ele vai ver um homem, vai chamá-lo pelo nome e vai dizer: sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te fartiei de dias, eu te abençoarei. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e você, Abraão, será pai de uma grande nação. Abraão foi pai de 3 grandes povos na terra, entenda. Abraão foi pai dos judeus pela descendência de Isaac. Abraão foi pai dos árabes pela descendência de Ismael. E Abraão é pai dos gentios, que somos nós, a qual fomos alcançados pela promessa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vem os 12 patriarcas de Israel. Entre eles estava o menino dos sonhos por nome José, aquele que você conhece muito bem a história, o menino da capa de muitas cores, aquele que foi traído pelos irmãos, aquele que foi jogado dentro do poço. Pastor Wilson, eu já ouvi até mesmo pregadores famosos falar que José é do Egito, que José é lá do Egito, mas José não é do Egito. José estava no Egito porque levaram ele para o Egito. Existe uma grande diferença, irmãos, entre o verbo ser e o verbo estar. Você pode estar enfrentando uma luta, mas você não pertence a essa luta. Você pode estar atravessando um deserto, mas você não pertence a esse deserto. Você pode estar passando por um cativeiro, mas isso não quer dizer que você vai morar ali o resto da vida. É passageiro, vai ter um final. Deus vai te dar vitória nessa peleja. A Bíblia nos diz então que José não era do Egito. Os irmãos, por inveja e por ciúme, vão trair José, vão jogá-lo dentro de uma cova, mas a cova não tem água. Vão tirá-lo de dentro dessa cisterna vazia e vão vendê-lo para a terra do Egito. Quando José chega na casa do Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, e mais uma vez José é tentado a abandonar as promessas do Senhor, mas ele não abandona. A Bíblia diz que a mulher de Potifar vai tentar contra José, mas ele não vai negar, ele não vai avançar sobre ela, porque ele está debaixo de uma promessa feita pelo Senhor. Ele está debaixo de sonhos e de projetos que foram ditos pelo Senhor. Ele está debaixo de planos e pensamentos que não foi o homem que prometeu, mas foi o Senhor. Então José, ele não vai pecar contra o Deus do céu. A Bíblia nos diz que José foge, mas ele fugindo, ele é acusado injustamente, e por causa disso ele vai parar dentro de um calabouço. Entenda, durante 2 anos e meio aproximadamente, José vai parar dentro desse cativeiro, dentro desse calabouço. 2 anos e meio, José tinha tudo para esquecer as promessas de Deus. 2 anos e meio, José tinha tudo para abandonar as promessas do Senhor. 2 anos e meio, José tinha tudo para pensar que Deus não se lembrava mais dele, e que tudo que foi prometido a seu respeito não aconteceria. Mas José não se vende, não se troca, não abandona a promessa do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que depois de 2 anos e meio, José agora está no calabouço. Ele vai interpretar o sonho de Faraó, que vai gostar demais do menino. Quando o Faraó retira José de dentro do calabouço, ele vai gostar da interpretação do sonho de José, que vai libertar todo o Egito da fome que haveria de vir. Então ele coloca um anel
anel no seu dedo, uma capa nas suas costas, e nomeia José governador da casa do Egito. Você não deu glória porque não entendeu, mas vai entender. José entrou no Egito escravo e Deus fez dele governador, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Deus pega quem não é e faz que seja. Deus pega o pequeno e faz deles grande. Deus pega o insignificante e faz sentar entre os príncipes dessa terra, para mostrar que Ele é Deus de poder e Deus de glória. Oh, aleluia! Amados e queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer ainda que quando José se torna governador da casa do Egito, o maior desejo do coração do irmão José é trazer a sua família para morar com ele dentro do Egito. Ele tinha um desejo no coração de trazer os seus familiares para morar com ele ali. Esse era o desejo de José. Quando você abre a sua Bíblia, nos primeiros capítulos do livro do Êxodo, você vai ver, segundo Moisés escreveu, que cerca de 70 vidas, ou 70 almas da família de José vão morar com ele na casa do Egito. 70 pessoas da família de José vão morar com ele dentro da casa do Egito, vão habitar na terra de Gósen. Sim, ali eles vão ficar afastados da cidade grande do Egito, mas eles vão crescer assustadoramente, pastor Felipe. Sim, eles vão crescer de forma sobrenatural, a ponto que os egípcios vão ficar assustados e vão dizer: que negócio é esse? Só chegou 70 israelitas aqui, por que esse povo cresce dessa maneira? Por que esse povo cresce assustadoramente desse jeito? Tem um negócio errado. Mas eu vou te explicar uma coisa: Deus fez uma promessa para a igreja, Deus fez uma promessa para o seu povo, e é promessa de crescimento, é promessa de engrandecimento. O Senhor, Ele fez uma promessa. A Bíblia nos diz que é quando Israel começa a crescer de forma assustadora, Faraó vai ficar preocupado e ele vai tentar parar o crescimento do povo do Senhor. Mas, presbítero Glauber, por que Israel cresceu dessa maneira? Eu já te explico. É porque um dia Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, meu filho, você é meu amigo, sai da sua tenda, começa a contar as estrelas do céu, porque semelhantemente as estrelas do céu e a areia da praia será a tua descendência. Eu engrandecerei o teu nome, e todas as famílias da terra serão benditas através de você. Sim, Deus deu uma promessa para Abraão. Essa promessa passou para Isaac, para Jacó e para todos de Israel. Promessa de crescimento, sim, mas Faraó vai ficar endemoniado. Faraó aqui é tipologia de Satanás. Ele vai tentar parar o crescimento do povo do Senhor, mas não tem jeito. Sabe por quê? Lá no capítulo 16, no verso 18 de Mateus, a Bíblia nos diz que Jesus um dia estava conversando com seus discípulos, e eles olharam para Jesus nos olhos, e Jesus fez a eles uma pergunta dizendo: ei, quem vocês estão dizendo lá fora que eu sou? Uns olharam para Jesus e disseram assim: o Senhor é Elias. Outros olharam e disseram: o Senhor é Jeremias. O Senhor é João Batista. O Senhor é um dos profetas do Antigo Testamento. Jesus entristeceu, porque ninguém acertou a pergunta que ele fez, mas o Espírito Santo adentra num homem chamado Pedro, e Pedro fica cheio do Espírito Santo naquela hora. Pedrão olha para Jesus nos olhos e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse aquilo, Jesus libera uma palavra profética para a igreja e diz assim: Pedrão, disseste bem, porque quem te revelou isso não foi a carne nem foi o sangue, mas o meu papai que está no céu. E eu te digo uma coisa: tu és Pedro, e sobre mim, Cristo, essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: quem manda na tua casa não é Chucaveira, quem manda na tua casa não é Zé Pilintra nem Zé Pilantra, quem manda na tua casa não é Pomba Gira, quem manda na tua casa tem nome e sobrenome, chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, que coisa linda.
A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando naquele momento Faraó tenta parar o crescimento do povo do Senhor, mas de que maneira, pregador? Faraó vai usar de duas estratégias. A primeira estratégia de Faraó, ele vai contratar duas parteiras. O nome da primeira chamava-se Frá, o nome da segunda chamava Puá, e ele dá uma ordem para essas parteiras, que quando as mulheres de Israel fossem dar à luz a uma criança, era para assassinar a criança na hora do parto, e dizer para a mãe que o neném nasceu morto. Dessa maneira, Israel não cresceria mais. Dessa maneira, Israel terminaria o seu crescimento. Esse é o primeiro plano do inimigo. O segundo plano de Faraó, ele vai dar ordem a seu soldado que dê apenas pão e água para os israelitas, que não dê eles alimento direito, e não dê a eles água direito. Assim muitos deles vão morrer de tanto trabalhar, assim muitos deles vão definhar até a morte, entenda. Mas para tudo isso Deus já havia providenciado escape. Foi o profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 24 do seu livro. Isaías disse assim: Ei Israel, ainda antes que clame, eu responderei. Estando ainda falando, eu ouvirei e trarei o livramento, porque sou o Senhor teu Deus. Oh meu Deus do céu, você não entendeu, mas antes de você clamar, o papai já ouviu. Antes de você pedir, o Senhor já escutou. Antes de você abrir a boquinha, Jeová já está respondendo, está mandando livramento e está dando vitória, porque Ele é poderoso, é poderoso, é poderoso, é poderoso. Oh, aleluia. Agora vem comigo, porque no primeiro plano de Faraó, quando ele dá ordem às duas parteiras, Sifrá e Puá, as duas parteiras agora, tementes a Deus, mulheres de Deus, elas vão temer mais ao Senhor do que ao homem, e elas vão dizer para Faraó: Ei Faraó, não tem jeito. As mulheres de Israel são mulheres valentes, mulheres fortes. Elas, quando sentem dor de parto, quando chamam a parteira, o neném já nasceu, nem precisa de parteira para ajudar. Ei Faraó, não tem jeito. E depois que o neném nasce, não tem como arrancar o neném no braço de uma mãe, não tem jeito. O primeiro plano de Faraó é frustrado, então ele dá o segundo plano em prática e diz assim para o seu soldado: castigue os israelitas, pisem neles dia e noite, machuque os israelitas, maltratem os israelitas, pisem no povo do Senhor. Quando Israel está acuado, Israel está sem saber o que fazer, eles vão se lembrar das promessas que Deus fez a Abraão, que Deus fez a Isaac e que Deus fez a Jacó, que um dia levariam eles para uma terra que emanaria leite e mel, leite e mel, leite e mel. Israel então clama pelo Senhor e diz: Deus me ajuda, Senhor me socorre, entra com livramento, papai. Deus já estava trabalhando, porque segundo a Bíblia Sagrada, durante o período de castigo de Israel, um homem havia passado 40 anos da sua vida dentro do palácio do Egito, pensando que era o príncipe do Egito, pensando que era a estrela do Egito, pensando que era o bambambam do Egito. Sim, é esse Moisés, descendente de Israel, mas criado dentro do palácio. Ele pensou que seria o príncipe do Egito, ele pensou que um dia seria o monarca da casa do Egito, até que um dia Moisés, ele vai assassinar um soldado, ele vai enterrar o soldado na areia, e por causa do medo de Faraó matá-lo, ele vai fugir para o deserto de Midian. Sim, Moisés vai para Midian. Chegando em Midian, ele vai casar-se com Zípora, que era filha de Jetro, sacerdote daquela casa. Quando ele casa com Zípora, ele entende que agora é momento de sossego, agora é momento de tranquilidade, e que tudo que ele ouviu a seu respeito
não aconteceria mais. Os anos vão se passando, 40 anos se passa da história de Moisés. Ele agora é um senhor de 80 anos de idade. Ele pensa que as promessas de Deus já passou. Ele pensa que os planos de Deus chegou ao final. Ele pensa que tudo que Deus falou não vai se cumprir mais. Mas um dia Moisés, com 80 anos de idade, ele está em cima do monte, cuidando das ovelhas do sogro Jetro, e de repente Moisés escuta uma voz chamando pelo nome dele e dizendo: Moisés, descalça os teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés vira para ver quem fala e diz assim: eu vou virar e ver quem fala comigo. Mas quando ele se vira, pastores, ele toma um mega susto, porque ele vê uma sarça. A sarça queimava e não se consumia, e lá de dentro, numa teofania profunda, ele escuta a voz bradante do Senhor dizendo: Moisés, meu filho, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó, e eu desci para fazer o meu povo subir da terra do Egito. Leva meu povo para o deserto, leva meu povo para adoração, leva meu povo para glorificar meu nome. Oh meu Deus, que coisa linda! O Senhor vai falar com Moisés, e Moisés vai atender de prontidão e vai até o Egito. Mas entenda uma coisa: quando Moisés vai até o Egito, Faraó está com o coração endurecido e diz assim: eu não deixo Israel sair, eu não deixo Israel partir daqui. Mas Moisés vai dizer: ei Faraó, quem mandou Israel sair não foi o presidente, quem mandou Israel sair foi o Senhor, e ele manda no céu, manda no inferno, manda na terra, e já determinou que Israel vai sair daqui. Que coisa maravilhosa! Segundo a Bíblia Sagrada, irmão, Deus vai mandar 10 pragas na casa do Egito: praga de piolho, de saraiva, de rã, praga de trevas, sim, e por fim a morte dos primogênitos do Egito. Quando morre o filho de Faraó, ele vai ficar com medo e vai dizer: vai embora Israel da minha terra. Israel vai sair da terra do Egito e vai em direção ao deserto. Mas pega essa agora, porque tem gente que pensa que Deus leva o crente para o deserto para ele morrer no deserto. Tem gente que pensa que Deus leva o crente para a prova para ele morrer na prova. Tem gente que pensa que Deus leva o crente para o vale para ele morrer no vale, mas não é assim. Deus levou Israel para o deserto, mas Deus não abandonou Israel no deserto. A minha Bíblia diz que quando Deus leva Israel para o deserto, Israel tem sede, Deus faz água sair da rocha. Quando Israel tem fome, Deus faz maná descer do céu. Durante o dia, o calor chegava a quase 50 graus Celsius. Deus mandava coluna de nuvem durante o dia para tampar a passagem dos raios ultravioleta. Durante a noite, não tinha lampião, não tinha lamparina, não tinha lanterna e muito menos semig. Deus mandava coluna de fogo para iluminar o caminho e aquecer os coração congelado no meio do deserto. Não tinha C&A para ninguém comprar roupa, e a minha Bíblia diz que a roupa crescia no corpo, os sapatos cresciam nos pés, e Deus cuidava de Israel no meio do deserto. A minha Bíblia diz que inimigos poderosos se levantaram contra Israel, como os amalequitas, que um dia levantou contra Israel, que estava cansado do deserto, que estava fadigado do deserto. Os amalequitas atacou pela retaguarda, mas Deus disse: Moisés, levanta a mão, meu filho, que eu vou dar vitória. E a minha Bíblia diz que enquanto a mão de Moisés estava levantada, Israel não perdeu nenhuma guerra. Ei meu irmão, ei minha irmã, toda vez que um pastor, que um pregador disser para você: levanta a mão para dar glória, não é porque ele quer mandar em você, é porque ele sabe que a vitória está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. A vitória está chegando, a vitória está chegando. Eu sinto cheiro de vitória, como disse o pastor. O Senhor já determinou. Oh, aleluia,
Oh, aleluia! Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer então que quando Israel atravessa o deserto, são 40 anos de deserto que Israel vai atravessar. Sim, Deus não abandona o seu povo. Israel vai entrar na terra da promessa. Moisés vai morrer, descer a sepultura. Sim, Josué, o capitão da guarda, vai tomar posição no seu lugar, mas Josué também morre. Então entramos no livro dos Juízes. O Senhor vai levantando juízes em Israel. O Senhor levanta Gideão, o Senhor levanta Sansão, o Senhor levanta Baraque, Jefté, o Senhor levanta a irmã Débora. Sim, para quê, pregador? Para guiar a nação de Israel, para levar o povo do Senhor na santidade, para dizer para Israel que era preciso compromisso com o Senhor, que é preciso andar na presença do Deus vivo. Israel vai andando nos caminhos do Pai. Quando o Senhor vai levantando os seus juízes, Israel vai caminhando. Mas entenda uma coisa, quando você abre a sua Bíblia, no livro dos Juízes de Israel, no livro dos Reis, no livro das Crônicas dos Reis de Judá, você percebe que quando Israel está com tudo ok, quando Israel está com as fronteiras em dia, quando Israel está com os tesouros abastados, quando Israel está com tudo de bem com Deus, Israel está crescendo. Mas em um certo momento da história, Israel simplesmente deixa de adorar o Senhor e começa a adorar imagens de escultura. Israel vai virar as costas para o Deus vivo e vai adorar deuses feitos pela mão do homem. Israel vai adorar Astarote, Israel vai adorar Dagon, Baal e também Moloque, deuses feitos pela mão do homem, deuses que o salmista do Salmo 115 vai dizer: e tem boca mas não fala, tem pé mas não anda, tem mão mas não toca, e nada pode fazer por aqueles que o criou. Israel deixa de adorar o Deus vivo e começa a adorar deuses feitos pela mão do homem. Mas eu louvo a Deus nessa noite que a igreja do Sagrada Família não adora um Deus de barro, não adora um Deus de bronze, não adora um Deus de ouro, não adora um Deus de metal, mas adora um Deus todo-poderoso, Criador do céu e também da terra, o Deus que João viu lá na ilha de Pátimo. Lembra de João, irmão? A Bíblia Sagrada nos diz que quando o evangelho crescia, o desejo do inimigo era acabar com os homens de Deus. Então eles vão matando os homens do Senhor. Pegaram Pedro, mataram ele crucificado de cabeça para baixo, pegaram Tiago e decapitaram o homem do Senhor. Agora faltava João. Então eles pegam João e jogam dentro de um tacho de óleo quente, mas João não morre lá dentro. Sabe por quê? Porque quem nasce no fogo não morre queimado. João não morreu lá dentro. Então eles pegam João e jogam dentro da ilha de Pátimo e diz assim: ei, uma besta fera vai comer João, um leão vai devorar João, um jacaré vai exterminar o homem de Deus. Mas eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida e dizer para você que aquilo o inimigo tem planejado, aquilo que o inimigo tem arquitetado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra teu ministério, será somente uma ponte, será somente um degrau para fazer você chegar mais rápido até as promessas do Senhor para a tua vida. Quando João caiu na ilha, João começou a chorar demais, e João vai chorando e dizendo: Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, Senhor, eu não aguento esse negócio, eu vou morrer. A Bíblia diz que João vê um livro, e esse livro está selado com 7 selos. João vê que ninguém pode abrir o livro, ninguém pode desatar os 7 selos daquele livro. Então ele vai chorando e dizendo: meu Deus, eu vou morrer nesse lugar. E ele começa a chorar demais, até que ele escuta uma voz chamando pelo nome dele e dizendo: João, seca as lágrimas, meu filho, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro, eu estive morto, mas eu ressuscitei. Ei, João, quem é você que fala comigo? A Bíblia diz que João se vira e ele vê Jesus diante dele, mas ele tinha visto Jesus com a mão furada, ele tinha visto Jesus
Jesus com a roupa normal, ele tinha visto Jesus com o cabelo normal, mas agora Jesus está diferente. A Bíblia diz que o seu cabelo é branco como a lã branca, o seu sapato é como latão reluzente, retirado de uma fornalha, a sua voz é como de muitas águas, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, ele vem com cetro de ferro para reger as nações, a sua veste é branca salpicada de sangue, e ele vem montado em um cavalo branco, a qual na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória! Maravilha, Jesus! Aleluia! Israel deixa de adorar o nome do Senhor. Israel deixa de glorificar o Deus do céu. Nesse momento, o profeta Abacuque aparece no cenário bíblico. E Abacuque, ele vai clamar pelo nome do Senhor. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Abacuque, você percebe que o livro de Abacuque ele é dividido em 2 partes. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Abacuque é um diálogo entre Deus e o profeta. O profeta pergunta e Deus responde. Deus pergunta e o profeta responde. O capítulo 3 de Abacuque é uma oração em forma de clamor, em forma de agradecimento e de adoração ao Senhor. Quando você abre a sua Bíblia nos primeiros capítulos de Abacuque, no primeiro capítulo, você vai ver o profeta Abacuque em lágrima, assim como Jeremias. Ele vai clamar pelo nome do Senhor e vai perguntar a Deus até quando Israel vai permanecer distante dos seus caminhos. Até quando Israel vai permanecer afastado da tua presença? Até quando Israel vai permanecer distante dos caminhos do Senhor? Abacuque, durante o capítulo 1 inteiro, ele vai clamar a Deus e vai pedir ao Senhor uma resposta. Deus então se apresenta para Abacuque e diz assim: Abacuque, eu levantarei a nação dos babilônios. Eles vêm como povo perverso. Abacuque vai clamar a Deus e dizer: Senhor, os babilônios são terríveis, homens que invadem casa que não são suas. Os seus cavalos são como leopardos na peleja, os seus cavaleiros são como águias velozes, homens terríveis na batalha. O Senhor então vai dizer a Abacuque: não preocupa, continua clamando o meu nome. Agora no capítulo 1 Abacuque perguntou demais. No capítulo 2 o Senhor vai se apresentar a Abacuque e vai dizer assim: Abacuque, eu vou te dizer um negócio. E o que eu vou te dizer é algo muito importante. Pega uma caneta, pega um papel e escreve o que eu vou te dizer bem grande, para até o que passar correndo lá na rua possa ver o que eu vou te falar. Abacuque, imagino eu, pega uma caneta, pega um papel e o Senhor diz assim: Abacuque, escreve aí: aquele que há de vir virá e não tardará. Se demorar, espera. O justo, ele viverá da fé. O justo, ele viverá da fé. Eu já li esse texto algumas vezes e o Senhor falara comigo. Quando eu me casei com a minha esposa, a irmã Vanderleia, dentro de pouco tempo a minha esposa estava grávida, o Micaías nasceu. Quando meu filho estava com 1 ano de idade, pastor Felipe, passamos uma grave crise dentro do meu lar, financeiramente falando. Fiquei desempregado, as coisas estavam estreitas dentro do nosso lar. Estávamos com pouca coisa de recurso dentro de casa. A geladeira estava vazia, o armário não tinha mais nada. Minha esposa chorava e clamava e dizia: meu bem, vai procurar emprego. Eu colocava currículos na mochila e saía entregando no Brasil inteiro, mas as portas não abriam. O céu estava de bronze, eu clamava pelo nome do Senhor e o Senhor não respondia. O negócio estava estreito. Eu saía procurando de porta em porta e as portas fechavam. E eu clamava ao Senhor e mesmo assim não desistimos de adorar o Deus do céu. Continuamos na perseverança, na oração e na adoração, Deus vivo. Eu me lembro que um certo dia, mesmo diante dessa crise, um irmão me ligou e me disse: Glauber, vem pregar na minha igreja, na cidade de Lagoa Santa. Eu disse: irmão, não tenho carro, o Senhor me busca. Ele disse sim. Ele foi até minha casa, bem distante, me buscou e me levou para a igreja do Senhor. Chegamos na
na casa de Deus, era uma campanha de avivamento. O Senhor operou de forma tremenda, a casa foi tomada pela glória do Senhor. Deus operou, Deus encheu a casa de poder e glória. Foi algo sobrenatural naquela noite. Há muito tempo eu não vi um avivamento daquela maneira. Eu me lembro que naquele dia o Senhor fez coisas tremendas naquela casa. Eu estava preparando para ir embora daquele culto, despedi-me de todos os pastores. Quando eu cheguei no último pastor para despedir, para ir embora para minha casa, o pastor apertou minha mão e não soltou. Ele olhou nos meus olhos bem forte, bem firme, e disse assim: filho. Quando ele disse filho, eu entendi, pastor Wilson, que não era ele, mas era ele que estava falando comigo. Ele segurou bem forte na minha mão. Quem acredita que Deus fala aqui diz amém. Ele apertou minha mão, olhou nos meus olhos e disse assim: filho. Eu disse sim. Ele disse assim: eu não te dei esposa e filho para passar fome. Ainda essa semana eu abro a porta para você, para mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu vou te honrar. Eu me lembro que naquele dia eu saí dali regozijando na presença do Senhor. Fui para casa com minha esposa. No dia seguinte peguei minha mochila com os currículos e disse: Deus falou que vai abrir a porta, eu acredito. Eu fui na rua entregar currículo. Quando eu cheguei na primeira empresa, tinha uma fila quilométrica, quase 200 pessoas esperando uma vaga. Eu disse: Deus, aqui eu vou ficar. O Senhor testificou no meu coração que era ali. Eu entrei no último lugar da fila, quase 2 horas de espera. Chegou minha vez. Quando chegou minha vez, eu sentei diante de uma psicóloga. Ela olhou para mim nos olhos e disse: Glauber. Eu disse sim. Ela disse: eu vejo que você está desempregada há muito tempo. Eu disse sim. Eu vejo que você tem filho, tem esposa. Eu disse: ok, isso mesmo. Ela disse: eu vejo aqui que você já recebeu um salário melhores, piores do que esse que eu estou oferecendo. Eu disse: tudo bem. Ela disse: olha, a vaga que temos ela é pouca, tem pouca vaga, e aqui tem muita gente querendo a mesma vaga que você quer. Todos eles têm o mesmo currículo que você, e muitos deles ainda melhor do que o seu. Eu olhei para ela: pastores, como eu vou dizer para vocês? Eu disse para ela, eu disse assim: senhora, eu poderia dizer para você qualquer coisa, mas não tenho o que falar. Ela disse: olha, eu vou te dar uma oportunidade, me diga alguma coisa a teu respeito que vai pesar a teu respeito, porque eu não tenho mais nada a te dizer. Eu disse: Senhor, me ajuda. O Espírito Santo tomou minha boca naquele dia. Eu olhei para ela nos olhos e disse assim: mulher, eu poderia dizer que tenho filho, mas a senhora já sabe. Eu poderia dizer que tenho esposa, mas isso a senhora já sabe também. Mas eu vou te dizer uma coisa que você não sabe. Eu sirvo a um Deus de poder, e Ele me disse que essa porta é minha. Ele falou que vai abrir a porta para mim, e eu acredito que é essa porta aí. Pode carimbar que é meu. Ela deu um sorriso de deboche, olhou para mim nos olhos e disse assim: tudo bem, se você acredita nisso, vai embora, vai em paz. Eu disse: eu vou em paz. Cheguei na minha casa, eu contei para minha esposa. Ela deu um sorriso contente, alegre, porque sabia que Deus estava no negócio. Quando eu entrei em casa, abracei minha esposa, o meu telefone tocou. Era a mesma mulher, era a mesma voz, sorrindo. Ela disse: Glauber. Eu disse sim. Ela disse: você fez entrevista? Eu disse sim. Ela disse: pode trazer os documentos, a porta é sua, a porta é sua, a porta é sua. Mas pregador, por que está dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meu irmão, porque quem abre a porta é Ele, quem opera o milagre é Ele, quem realiza projeto é Ele. Talvez para o homem não tem jeito, mas Ele opera, Ele opera, Ele opera, Ele opera. Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Dá um pouquinho de retorno aqui, meu querido, só um pouquinho de retorno, aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, quando a Bíblia nos diz naquele momento que Israel estava naquela situação, Abacuque então vai ouvir da boca do Senhor. Abacuque, o justo, ele vai viver da fé. O justo, ele vai viver da fé. Isso é esperança no Senhor, isso é confiar no Senhor, isso é acreditar
acreditar que o melhor Ele vai fazer por você. Agora entenda uma coisa, se Abacuque no capítulo 1 chorava demais e dizia: Deus, não tem jeito, Senhor, não tem solução. No capítulo 2 de Abacuque, o Senhor se apresentou e disse assim: Abacuque, o justo vai viver da fé. Então Abacuque começa a escrever o capítulo 3 do seu livro, e ele começa de uma forma diferente, pastor Wilson. Ele começa assim: olha, ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Aí Abacuque vai para o verso 17 e 18 do capítulo 3 do seu livro, que é um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada. Abacuque, entendendo que Deus é o suficiente para ele vai dizer assim: olha, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você não entendeu, pode te faltar o dinheiro, mas não pode te faltar a presença dele. Pode te faltar saúde, mas não pode te faltar a presença dele. Pode te faltar amigo, mas não pode te faltar a presença dele. Ele é suficiente para você, ele é suficiente para tua casa, ele é suficiente para tua família. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. O Espírito Santo de Deus está à vontade aqui nessa noite. Ele está falando com alguém aqui, pastor Felipe. Talvez você entrou aqui desanimado, mas o Senhor está me dizendo que Ele vai patrocinar teu ministério. O Senhor vai realizar teu projeto, o Senhor vai te usar de forma poderosa. Eu quero profetizar na tua vida. Você será uma boca profética de Deus nessa terra. Você será um ganhador de alma. Por onde você passar, você deixará um rastro da glória do Senhor. Deus vai usar teus pés, Deus vai usar tuas mãos, Deus vai usar tua boca, Deus vai usar tua voz, Deus vai usar teu coração. O Senhor usará você. Aonde você entrar, vidas serão transformadas. Aonde você entrar, pessoas serão curadas. Aonde você entrar, pessoas serão libertas. O milagre do Senhor é contigo, a presença do Senhor é contigo. Deus vai te usar. Eu quero orar por você. Levanta a mão para cima, para cima, para cima, para cima. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui. Amasso bandaraço de calaplacel. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que tem gente aqui que está dizendo: esse pregador é doido, esse pregador é maluco, esse pregador grita demais. Ei, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de aceitar Jesus, você torcia pro galo, gritava até ficar rouco o galo doido, gritava até ficar rouco o cruzeirão, mas veio pra igreja, não pode abrir a boca, não pode dar glória, não pode dar aleluia, não pode glorificar o Senhor. O Espírito Santo está na casa, Ele quer falar com você, Ele quer renovar a tua vida, Ele quer mover teu coração. Deixa a lágrima descer. Eu sei que a maquiagem custou caro, mas deixa a lágrima descer. Deixa o renovo do Espírito te tomar. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Sinta a apoteosa do Espírito Santo de Deus passando. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus de poder e graça, onisciente, onipresente, onipotente, Criador do céu e também da terra, desejado de todas as nações.
gerações. Aqui está a noiva adornada, comprada, separada, eleita. Eu estou vendo lágrima ali, ó. Tem lágrima ali, Senhor. Isso é avivamento, isso é avivamento, isso é avivamento, isso é avivamento. Em nome de Jesus, agora, meu Deus, o que o Senhor mandou falar, eu falei, porque o meu negócio é com o Senhor e ir para o céu. O meu compromisso é com a palavra. Em nome de Jesus, Senhor, essa moça, meu Deus, e veio aqui hoje esse moço e está dizendo: Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não deixa ele sair daqui, Senhor, desapontado, oh meu Deus, desanimado, mas renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora, renova ele agora. É avivamento, é avivamento, é avivamento, é avivamento. Leva avivamento para o teu lar, leva avivamento para a tua casa, leva avivamento para o teu ministério, leva avivamento para a tua família, em nome de Jesus. Da planta do teu pé até o alto da tua cabeça, seja cheio agora. Oh, nere, xandere, amassubicandere, arabassimicantere, xedera, subicandara, arabassubicandere, mondecamandará. Ah, irmão Glauber, eu estou sentindo fogo, é o Espírito, meu filho. Ah, irmão Glauber, meu coração está queimando, é o Espírito. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Ah, irmão Glauber, a lágrima está descendo, deixa descer gostoso. É o Espírito Santo te renovando, é o Espírito Santo te enchendo, é o Espírito Santo te fortalecendo, é o Espírito Santo te levantando. Deixa descer, deixa descer, deixa descer. Amandará. Tem gente que está gostando, sim. É o Espírito Santo. Está esquentando, está esquentando. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o doce Espírito Santo. Não precisa o Graça Brasil para ele batizar, não precisa. No culto da mocidade ele batiza. No culto da mocidade ele renova. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Glória! É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor Santo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Maravilhoso Deus! Você não será mais o mesmo depois da noite de hoje. O Espírito Santo vai te usar poderosamente nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.